Fala galera que nos acompanha aqui no canal Matemotivando. Eu sou o professor Iago, o seu professor de matemática básica. Aquele cara que quer ajudar você a superar esse trauma de matemática. E por que matemática básica? Porque sem ela você não consegue seguir em frente na matemática. Ah, eu quero estudar, professor, matemática mais avançada, eu quero entender sobre logaritmo, eu quero entender sobre química, física e não consigo. Por quê? Não sei a matemática básica. Mas hoje nossa aula é resolver uma questão do concurso da PM Maranhão. E por que da PM Maranhão? Porque tem uma galera aí que tem um sonho de ser PM. Alguns trazem de pai a filho, até de gerações anteriores, ou porque tem aquela vocação, aquele desejo de ser um policial militar. Então aqui, galera, eu trago uma questão de uma banca que é muito temida, a CESP, Sebrasp. Então assim, professor, será que dá para responder uma questão do concurso da CESP usando matemática básica? Sim, galera, é possível sim. Então vamos lá, galera, para a questão em si. Olha só, já até coloquei aqui um esqueminha, que muita gente não pode estar treinando na base. Vou colocar aí a questão no quadro, eu com ela aqui também, baixei a prova pelo próprio site da CESP. Então acompanha comigo aí. Na preparação de uma ação policial, um agente fez algumas medições em uma casa noturna, mostradas na figura a seguir. O agente em pé no ponto A, identificou o ponto A, está aqui o agente está no ponto A, de frente para a casa noturna. Ele estava a 10 metros de distância do ponto C. Então já vou colocar aqui, ó, do A até o ponto C, aqui na calçada, são quantos metros? 10 metros. Né? Vamos seguir o que a questão está dizendo. Correspondente à porta da entrada da casa noturna, sim, né, no ponto C. Do ponto B, posição dos olhos do agente, o agente está em pé, né? Então os olhos dele ficam acima. No ponto B, posição dos olhos do agente, ele visualizava uma câmera de segurança no ponto D. Então você observa aí o ângulo aí, né? Até o ponto D. No prédio da casa noturna. Segundo o ângulo de visão de 30 graus. Observa aí que dos olhos dele para a câmera, né? Nós temos aí uma angulação, né? Então olha só, 30 graus. Perpendicularmente a AC, então olha só, perpendicular a AC, o que acontece? E a 24 metros de A, olha só, a 24 metros de A, ficava o quê? Localizada uma base móvel para apoio à operação no ponto E. Ou seja, de A até E, nós temos aí uma distância de 24 metros, que seria a base móvel. Ok, tanta informação para quê? Vamos lá. Como referência às informações contidas na situação hipotética e na figura anteriormente apresentada, julgue os próximos itens. Considerando que AB seja igual a 1,70, ou seja, a distância de A até B, até os olhos do agente, seja 1,70 m, vamos colocar aqui 1,70 metros, ou 1,7 metros, vai dar no mesmo, que essa seja a altura dos olhos do agente e que 0,58 seja o valor aproximado para a tangente de 30, vamos lá, ele quer que você considere que a tangente de 30 aqui seja aproximadamente, né, é o valor que a gente vai usar, 0,58. Tem que anotar tudo, professor, tem que anotar tudo. Enquanto nós estamos lendo aqui, eu estou anotando tudo. Seja o valor aproximado da tangente de 30, então a câmera estava a uma altura inferior a 7 metros. Então ele está afirmando o quê? Que da altura D até o ponto C, que é a altura da câmera, né? Observa que a câmera está aqui, vai até lá no chão, ele quer dizer que essa altura é uma altura inferior, menor que 7 metros. Professor, como é que funciona que eu não estou vendo a opção aí? Galera, as questões da CESP Sebrasp, elas querem que você julgue em certo ou errado. E a afirmação que eles fizeram aqui foi que a câmera no ponto D, essa distância da câmera, essa altura da câmera até o solo é inferior, é menor que 7 metros. É inferior a 7 metros. Ele quer saber se isso é certo ou errado. Se isso daqui realmente é inferior a 7 metros. Galera, eu anotei todas as informações. De A até C, o agente está aqui em pé. De A até C são 10 metros. E essa é a base, 10 metros. A mesma base do triângulo é 10 metros. Essa lateral aqui é 1,70 m, ok? 1,70 m. E aqui o agente está com os pés aqui, os olhos dele estão dando aqui, ó, 1,70 m.
O que mais? De A até E, nós temos 24 metros. Nós vamos precisar de todas essas informações agora? Eu acredito que não. Vamos tentar ver. Galera, como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou descobrir se essa altura aqui da câmera realmente é menor do que 7 metros? Você concorda comigo que se daqui até B, de A até B é 1,70 m, então aqui, ó, essa distância aqui, ó, de C até esse meu aqui também é 1,70 m. Eu já vi que daqui, ó, nós já temos 1,70 m. Agora a questão é descobrir essa distância aqui agora. Porque aí se eu somar eu vou descobrir se realmente dá menor ou maior que 7 metros. Como é que eu vou fazer para descobrir essa distância? Trigonometria, triângulo retângulo. Então vamos lá. Eu quero descobrir quem está oposto a esse ângulo, ó, o cateto oposto. E o que é que eu tenho de informação, professor? Você tem essa informação aqui, ó. Isso daqui é 10 metros. Ó. Daqui para cá é 10 metros. Trazendo o triângulo para cá, tentar facilitar para você a visualização. Aqui é 30 graus. Eu sei que isso daqui é 10 metros. Ó, 10 metros a distância de C até A. Essa mesma distância de B até esse ponto. Okay? E eu quero descobrir essa altura aqui. O que é que eu tenho, professor, de informação? Eu tenho um cateto oposto. Você tem que saber o que é um cateto oposto. Senão você tem que revisar a trigonometria. E eu tenho um cateto adjacente. Porque essa é a minha hipotenusa. Se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu posso usar a tangente. A tangente de quanto grau? A tangente de 30. Galera, não faça confusão. Tangente, o que é tangente? É você pegar o cateto oposto, oposto ao ângulo, que eu não sei o valor, e dividir pelo cateto adjacente. Mas você sabe que essa tangente de 30, a questão nos disse, olha só que toda informação é importante, é 0,58. Então, substituindo, eu sei que tangente de 30 é igual a 0,58, vai ficar isso daqui, ó. Uma proporção. E nós sabemos que toda proporção, aqui não tem nada, a gente coloca 1. Quando não tem nada na matemática, a gente considera 1, porque ele não vai alterar o resultado. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, o que acontece? X vezes 1, X. 0,58 vezes 10. É só você pegar a vírgula e mover uma casa. Um zero aqui, ó, uma casa. 5,8. Sabia multiplicar assim? Ou você ia multiplicar? Ia demorar mais. Na prova, tempo é tudo, né? Então aqui, essa distância vai ser igual a 5,8 metros. Você pode multiplicar aqui, 5,8 metros. Galera, se essa distância aqui é 5,8 metros, essa daqui, e nós temos mais 1,70 para dar o total, ele quer a altura da câmera, a câmera está aqui em cima, ó. Quanto é que dá 5,8 mais 1,70? 8 com mais 7 dá quanto? 15, vai 1. 5 com mais 1, 6 com mais 1, 7. A altura da câmera é 7,5 metros. A questão afirmou que a altura da câmera é inferior, é menor do que 7 metros. O item está certo ou está errado? O item está errado. Ok? Você ia ter que julgar o item como errado lá no gabarito. Errado. Beleza? Vamos agora para a próxima questão, usando ainda a mesma figura. Vamos lá? Vamos voltar para ela aí. Já gravou aí? Quer que tirar um print? Tira um print antes da gente ir para a nossa próxima tela. Okay? E lembre-se, qualquer empecilho, qualquer dificuldade que você teve de entender aqui, isso quer dizer que você precisa de uma base anterior. Então tem muito aluno que às vezes vai tentar responder uma questão e ele empaca num ponto. Opa, eu empaquei aqui. Então você precisa primeiramente estudar operações com decimais para entender essa operação. Às vezes o teu problema não é que você não entende a questão, é que você falta muita coisa atrás, muito conteúdo para você entender a questão. Em uma questão você pode ter vários conteúdos. Okay? Nós vimos aqui trigonometria, proporção, operações com decimais, tudo isso tinha. Interpretação também da questão. Okay? Vamos lá para a questão 60. Coloca na tela. No dia da operação, caso precise evadir-se do estabelecimento pela porta de entrada, você sabe onde é que fica a porta de entrada, né? Está aqui, ó, no C. Ó. Então, saindo lá do C, da porta de entrada,
e chegar ao ponto correspondente à base 9, ou seja, indo até E, um agente que esteja no ponto C precisará se deslocar por pelo menos, no mínimo, 26 metros. E aí, tá certo ou tá errado? Vou apagar aqui agora, galera. Não, vou tirar o print, eu acredito, senão volta aí. O vídeo nos permite isso, né? Interpretou? Entendeu? O que essa seta diz? No dia da operação, o cara estava aqui, ó, a gente estava aqui no ponto C, na porta, né? Nós estamos vendo bem aí, fala porta. Então ele sai daqui, ó, ele precisa sair e ir até a base E. A questão diz que se ele fizer esse trajeto, ele vai ter andado, corrido, não sei como é que ele vai, né? 26 metros, no mínimo. Será que no mínimo ele correu 26 metros? Pode ter sido mais. A questão fala no mínimo 26 metros, pelo menos 26 metros. Professor, mas o senhor disse, a questão disse, na verdade, que daqui, ó, da porta até A já é 10 metros. E de A até E é mais 24. Já faz 34 metros. E aí, a questão está certa ou está errada? Está certa. Porque já passou dos 26. E a questão diz, no mínimo 26 metros. E é claro que ele passou desse mínimo, né? A questão não estipulou o máximo. Então é uma questão certa. Um outro raciocínio que nós podemos ter, considerando que a gente estava aqui no C e foi até E, como vocês viram, né? Ele poderia ter vindo pela calçada, né? Até porque você poderia imaginar que aqui nós temos uma parede, né? Então ele vai pela calçada, ele não teria ir como assim. Mas, considerando que a questão ela também deixa bem claro no enunciado, você pode até voltar, que esse AE é perpendicular a CA. Todo valor, todas as retas perpendiculares, elas vão formar um ângulo de 90 graus. Então, pode ser que a questão queira que você considere que isso daqui seja 90 graus. Apesar que a figura não contribui para isso, né? Por isso que eu usei o raciocínio inicial. Figura não contribui para isso. Até porque ela não tem uma imagem em 3D. Mas considerando esse ponto aqui, que eu acredito que a gente também tem que entender o que quem elaborou a prova quis dizer, ou como ele quis atingir. Então vamos lá. Como a menor distância entre dois pontos é uma reta, o que é que nós temos? Que se ele está aqui no C, e a menor distância possível tem que se dar no mínimo 26 metros. Então vamos lá. A menor distância é uma reta. Ele poderia ter percorrido isso daqui, ó. Não vai ficar 100%, mesmo com a régua. Então essa distância aqui, ele passando por aqui, vale quanto, professor? Se ele diz que essa reta é perpendicular a essa, então aqui é 90 graus. Beleza? Aqui é 90 graus. Trazendo para cá esse desenho, galera, para tentar ficar mais simples para você imaginar. Vamos deixar um ângulo de 90 graus realmente, pelo jeito que está ali na figura, não aparenta ser 90 graus, mas vamos supor que a questão queira dizer isso para nós, né? E ela quer dizer isso. A menor distância de C a E é a hipotenusa, né? Eu não sei, é isso que eu quero descobrir. Mas eu sei que essa distância é 10 metros. E esse outro lado do triângulo é 24. Deixei ele um pouco mais em perto. O que é que nós podemos usar aqui? Teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, essa distância aqui maior do triângulo ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então aqui vai dar 10 ao quadrado, vai dar 100. 24 ao quadrado é 24 vezes 24. Vai dar 576. A primeira coisa que a gente faz é resolver a potência, não é isso? 100 mais 576, 676. O que acontece com esse expoente? Ele vai para o outro lado do igual, em forma de... Vou deixar aqui mais... O céu está borrando tudo. 676. Você sabe qual é a raiz de 676? Você pode usar de duas formas, né? Fatorar. E aí você vai descobrir a potência, e aí vai facilitar para cortar com a raiz. Ou você pode usar por tentativa, não é isso? Por tentativa. De que forma você pode usar por tentativa? 25 vezes 25 dá quanto? 625. Então está perto de 25. Você pode tentar 26 vezes 26, 27 vezes 27. O número que vezes ele mesmo der o valor da raiz é o nosso resultado aqui. Eu sei que a raiz quadrada de 676 é 26.
Isso quer dizer que essa distância aqui, que equivale a essa, é 26 metros. E aí você já acompanhou a primeira resolução, usando essa lógica, mas considerando que ele quer, pelo menos, ou seja, a menor distância possível, ele estando no C até E, seria uma reta, né? Obviamente nós sabemos disso. Considerando que essas retas são perpendiculares e que esse ângulo é de 90 graus, poderíamos sim admitir também essa resolução. Ia mudar nosso gabarito? Não ia mudar nosso gabarito, porque a questão está correta. No mínimo ele vai andar 26 metros, mesmo que ele corte por aqui, ó, se existir essa possibilidade. E aí? Curtiu essa questão? Tem mais sugestão para o professor Iago? Questões de matemática básica presentes em concurso público, fundamental, nível médio, na esfera municipal, estadual, federal? Mande aí, comente aí. E se gostou, dá aquele like, dá aquele comentário, faça aquele comentário motivador para que a gente continue trabalhando para ajudar você. Beleza? Até a próxima.